Olá, tudo bem? Hoje eu queria compartilhar com vocês uma história sobre uma fé bem curiosa. Uma fé que precisa ser mais simples do que complicada. Fala da história de Naamã, o comandante do exército, e a história dele é contada no livro de 2 Reis. Eu vou ler alguns pedaços para vocês. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante, muito respeitado diante de seu senhor, porque o Senhor Deus havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. Numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã. E ela disse à sua senhora: Quem me dera o meu senhor procurasse o profeta, que está em Samaria. Ele o curaria da lepra. E Naamã foi dizê-lo ao rei. Assim disse a menina de Israel. O rei da Síria então respondeu: Vai depressa com essa carta ao rei de Israel. E enviou alguns presentes, uma comitiva. E quando, no versículo 7, o rei de Israel leu a carta, rasgou suas roupas e disse: Por acaso sou Deus que pode matar ou dar vida? Para que ele me envie um homem a fim de que eu cure da lepra? Versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado suas roupas, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste a roupa? Envia-o a mim e saberá que há profeta em Israel. Naamã foi então com seus cavalos, seu carro e parou na casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro dizer: Vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e tua pele será restaurada e ficarás purificado. Porém Naamã retirou-se indignado, dizendo: Eu tinha certeza que ele vinha me encontrar, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, colocaria a mão sobre as feridas e me curaria da lepra. Por acaso os rios Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar purificado? E foi embora indignado. Porém, seus servos disseram a ele: Meu pai, se o profeta te dissesse para fazer algo difícil, não o terias feito? Quanto mais ele apenas diz: Lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, e conforme a palavra do homem de Deus, sua pele tornou-se como a pele de um menino e foi purificado. Essa história já é muito conhecida, muito citada por aí pelos estudos que eu já vi, mas eu sempre achei curioso por que ele tinha que mergulhar 7 vezes. Por que esse Naamã ficou tão indignado com o profeta ter mandado ele se mergulhar na terra dele? E aí a gente começa a pensar um pouquinho sobre a estrutura do homem, né? Sobre seus orgulhos, suas capacidades, as estruturas que vão como formando uma couraça sobre nós que nos impedem de acessar os milagres. Olha só o que diz aqui no livro de Isaías, capítulo 48. 48:1. Ouvi isso, linhagem de Jacó, vós que sois chamados pelo nome de Israel, saídos da descendência de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e invocais o Deus de Israel, mas não em verdade, nem em justiça. E aí o texto continua dizendo, no versículo 10: Eu te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Faço isso por amor de mim, por amor de mim. Por acaso não deixaria o meu nome ser profanado? Não darei a minha glória a nenhum outro. Escuta-me, ó Jacó, ó Israel, a quem eu chamei. Eu sou o mesmo. Eu sou o primeiro e também o último. Olha só, Naamã era o comandante do exército, um homem importante, muito respeitado, que tinha tido grandes vitórias por causa da permissão do Senhor Deus. Ele era um guerreiro valente e ele tinha orgulho da sua terra, das suas origens, orgulho dos seus rios que são mais puros do que o de Israel. Mas isso formou como que as 7 camadas de orgulho que o Naamã precisava quebrar. Pensa como ele deve ter ficado indignado achando que ia ter um show pirotécnico ali na frente da casa do profeta para que ele fosse curado. E nada disso aconteceu. Nem os presentes que ele levou, Eliseu aceitou. Eliseu simplesmente mandou um recado pelo seu servo Geazi. Lembra aquele? E aí Geazi deu o recado simples: faça isso que eu estou te mandando. Dê 7 mergulhos no Rio Jordão. E eu entendi que justamente pela posição, pela capacidade, pelas competências, pelas vitórias, pelas medalhas que ele tinha, ele acabou se achando bom demais.
para receber um milagre simples. Simples foi a fé dessa menina, que não tem nem nome, que era serva dele, da sua esposa. E era uma menina. O que uma menina poderia saber da vida? Ela sabia o suficiente. Ela sabia que Deus, o Deus de Israel, era poderoso para curá-lo através do profeta. E o orgulho de Naamã, apesar de ficar desconfiado com a informação que ela deu e querer realmente checar para ver se isso era verdade, mas o orgulho dele não levou ele direto ao profeta, levou ele ao rei. E o rei da Síria, não conhecendo Deus de Israel, enviou-o para o rei de Israel, porque afinal de contas, quem manda na terra, quem decide todas as coisas, são os reis. Quem seria um mero profeta? E Naamã não escutou a verdadeira voz, que era a voz da fé daquela pequena menina. Ele escutou a voz do seu rei, que era quem ele achava que deveria obedecer. Mas o orgulho dele o levou a dar com a cara na porta e a ver o rei de Israel ali prostrado, se humilhando, dizendo: eu não sou capaz, eu não tenho esse poder. Somente o Deus de Israel tem esse poder. E aí ele vai, então, de novo até a casa de Eliseu para receber aquela mensagem. Pensa como ele ficou indignado que nem o próprio profeta veio recebê-lo. E depois mais indignado ainda por não ter o show pirotécnico acontecendo ali para que ele fosse curado. A fé de Eliseu era simples também. Ele tinha intimidade com Deus, ele vivia em espírito, ele vivia junto com Deus. Ele sabia que era só ele obedecer que ele seria curado. Mas essa obediência é uma obediência que exige a humildade de Naamã. Ele teve que ser trazido à realidade ali pelos seus servos, que disseram: viu, se ele tivesse mandado você dar 2 piruetas, 3 pulinhos, triplo mortal carpaccio, você teria feito. Mas ele só mandou você se lavar no rio. Experimenta! E aí ele realmente se humilhou. E a cada mergulho, ele quebrava uma camada do orgulho dele. Ele foi quebrando, tirando as suas medalhas de conquista, o seu orgulho de ser um membro da alta sociedade, o seu orgulho de ser um grande campeão da batalha, de ser um guerreiro valente, de ser do grande império da Síria, de ser servo do rei. Ele foi tirando todas aquela couraça, aquela vestimenta de guerra, e ele ficou ali nu, dentro da água, mergulhando em humildade para receber o milagre. Deus não precisa dos seus títulos, Deus não precisou da sua carta de recomendação, Deus não precisou do seu currículo vitae para que ele recebesse o milagre. Deus só precisava que ele obedecesse e que ele cresce, que aquele Deus poderia fazer um milagre na vida dele. Essa fé simples da menina de Israel e do profeta Eliseu, ela é baseada não na sua competência, na sua experiência, na sua sabedoria. Ela é baseada em quem Deus é. A gente só consegue alcançar esse nível de fé que atinge os milagres, que acessa os milagres, quando a gente conhece quem é o realizador desses milagres. Quem é Deus? E é para conhecer Deus que nós precisamos estar nus na presença dele. Despidos do nosso orgulho, da nossa sabedoria humana, do nosso conhecimento carnal, da nossa autossuficiência. Nós precisamos estar nus na presença de Deus para que a gente possa mergulhar e conhecer o verdadeiro Deus capaz de realizar o milagre nas nossas vidas. O texto ainda diz que ele mergulhou por 7 vezes e a sua pele ficou como de um menino. E ele foi purificado. Ele foi purificado da lepra, a sua pele foi limpa, a sua alma foi curada daquilo que causava a lepra. E a sua pele ficou como um menino. Em Mateus, capítulo 19, 14, Jesus diz: deixem que as crianças venham a mim. Não os impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Aqui essas crianças representam a pureza, representam essa nudez da nossa carnalidade. Quando a gente está assim puro diante de Deus, nós estamos aptos a conhecê-lo, a se achegar a Ele, a se achegar a Cristo. E Ele se apresenta a nós com toda a sua glória, com todo o seu poder, capaz de fazer tudo aquilo que precisamos. Só que para isso a gente precisa vencer o nosso orgulho. A gente precisa vencer essas vozes erradas que falam conosco, que nos levam para outro caminho. Nós precisamos ouvir a voz da simplicidade da fé, como a da menina que disse: vai ao profeta, porque é pelo profeta que você vai ser curado. E parar de ouvir essas vozes do mundo, onde a gente precisa sempre dar carteirada, né?
Quem é o cara que vai me ajudar? Quem é o poderoso que eu conheço que vai poder me trazer alguma facilidade, algum benefício? A gente só precisa de Deus para que o milagre aconteça na nossa vida. A gente precisa seguir e ouvir a voz certa. E depois que ele foi curado, que ele foi purificado, ele confessou a soberania de Deus. Aqui no texto diz, no versículo... Deixa eu ver aqui, no versículo 15. Então ele voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva, e ao chegar diante dele disse: Agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Peço-te agora que receba um presente do teu servo. Então ele confessou, ele reconheceu que realmente foi Deus que fez aquele milagre na vida dele. E é esse mesmo Deus que fez um milagre na vida de Naamã que pode continuar fazendo na nossa vida. Nós precisamos nos colocar diante dele, mas não com fogos de artifício, shows pirotécnicos. Nós precisamos nos colocar diante dele com a nossa simplicidade, com o nosso coração puro como de uma criança. A gente precisa deixar tudo, deixar todas essas cascas do passado, nos despir dela e nos colocar nus diante de Deus e pedir para que ele nos ajude. Em Mateus 6, o próprio Jesus nos ensina a orar. Versículo 5 diz assim: E quando orardes, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições ou de rezas, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçam. Deus sabe tudo aquilo que você precisa. Ele sabe qual é o milagre que você precisa hoje. Então se coloca no seu quarto, fecha a porta, se coloca nu diante de Deus, com a sua alma entregue, que eu tenho certeza que Ele vai trazer o milagre para a sua vida. Tenhamos a fé dessa menina, que não tem nome. Sejamos como criança, que nesse dia a gente possa fazer essa oração e pedir, Deus, que eu possa me chegar diante de Ti como uma criança, para que eu possa realmente Te conhecer, Te encontrar e receber o meu milagre, a minha cura, a minha salvação. E se essa cápsula de fé abençoa a sua vida, compartilha com alguém, curte aqui, manda para alguém essa mensagem e vamos fazer essa mensagem de fé chegar do outro lado do mundo, para quem precisa. Um beijo enorme.